Nós somos mais do que vencedores no Senhor. Veja nos Salmos o número 40, por favor, para em alguns minutos vermos o que Deus tem a falar aos nossos corações. Salmo de número 40. Cântico de louvor e pedido de ajuda. E aí, nesta ministração, eu vou contando o que Deus está fazendo também, do lado de lá. Será uma ministração testemunho. Hoje o pastor Isaías me pediu para testemunhar. Se você não ouviu a FM Esperança hoje de manhã, eu vou repetir o que eu falei. E eu te peço que, se você trouxe um lenço, que você pegue esse lenço, porque Deus vai falar ao seu coração. Salmo de número 40, os primeiros versos diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Famílias aqui representadas, todos nós temos imensa familiaridade com o livro dos Salmos. Conversando com um dos meus orientadores, nas épocas dos primeiros anos da Austrália, fui para o seminário australiano das Assembleias de Deus. Fui convidado para ingressar naquele seminário, para aprender mais da cultura, com pastores que estavam sendo formados do lado de lá. E um dos nossos professores, que se tornou meu orientador anos depois, em um outro projeto, havia morado 18 anos em Israel, Dr. Ashley Crane. Queira Deus eu possa um dia trazê-lo aqui em São Luís. Por muitas vezes nas nossas devocionais, na capela que tínhamos, ele usava o livro dos Salmos. E ele dizia a nós, seus alunos, um grupo de pastores, entre aspas, internacionais, forasteiros, ouvíamos atentamente os ensinos daquele experiente pastor, à época com mais de 40 anos de labuta ministerial e missionária. Todas as vezes ele nos fazia cantar os hinos. Todas as vezes ele chamava um de nós, de acordo com a nossa capacidade vocal e pouquíssimo entendimento a respeito. Ele dizia: comece a cantar tal salmo, do jeito que você puder, do jeito que você souber. Porque, a bem da verdade, nós não sabemos o tom, a harmonia dessas canções. Canções de lamento, de agradecimento, de abertura da alma. Canções de todas as formas que servem hoje em dia como recursos terapêuticos para as nossas almas. Quantos de nós, quando estamos sobrecarregados por tantas coisas, recorremos a este inário e recebemos de Deus conforto e alegria, recebemos de Deus alívio para a nossa jornada, água fresca no deserto. Muitos de nós recorrem diariamente ao livro dos Salmos, porque parece que só tem coisa boa aqui. E de fato, a maioria das experiências dos salmistas são experiências maravilhosas, virtualmente boas, não dizendo que as experiências difíceis também não sejam proveitosas. Mas o Dr. Ashley, ele fazia com que nós cantássemos de acordo com o tom que pudesse sair da caixa do nosso peito, para dizer o seguinte: você não precisa saber cantar para cantar os salmos. Você só precisa começar a cantar os salmos e Deus te conduzirá ao espírito de adoração.
Quantas vezes eu cantava com a voz de taquara rachada e ninguém ria, ninguém tripudiava. E quando eu via a congregação de alunos, estavam banhados em lágrimas e a minha voz já havia sido perdida entre as outras muito belas, que cantavam, que se sobrepunham uma à outra ou às outras e glorificávamos a Deus na beleza de sua santidade. Esse foi o ensino que ele deixou para nós. Seus alunos, cantem, cantem, porque chegará um dia que Deus colocará na boca de vocês um cântico novo. Cantem, cantem. E quando vocês se desesperarem, cantem mais, porque enquanto vocês cantam, Deus trabalha, Deus faz por vocês. Davi estava assombrado com muitas coisas. A vida de Davi não foi fácil, nós sabemos. E eu não vou dar uma aula a respeito disso, porque nós sabemos. Quem foi Davi, o que ele passou, está tudo registrado. Deus fez com que esses homens escrevessem a sua história e colocasse para que nós olhássemos o fim de todo homem. Todo homem é corruptível. Todo homem é fadado a morrer. Todo homem sofre as limitações impostas pela matéria. Mas também é verdade que todo homem que adora a Deus e que anda com o Senhor e que tem a sua vida regida pelo Senhor, anda de forma diferente na face da terra. Vocês vão se lembrar de Enoque, muito antes da história de Davi, o 7º depois de Adão. Aquele homem andou com Deus e a sua história só se limita a dizer isso. Enoque andou com Deus e Deus o tomou da terra. Mas Adão também andou com o Senhor. E Adão, se você for bom de matemática, você vai ver que Adão teve que ver Enoque andando com Deus e sendo levado da terra. Porque quem anda com Deus não anda sozinho. Não anda sozinho. Adão, que via, que ouvia, que presenciava as coisas de Deus, teve que ver Enoque andando com Deus e de desfrutar de maior comunhão a ponto de ser levado. Então, Davi escreve a sua experiência e essa experiência chega para nós como cápsulas de sabedoria, como pílulas, elixir de vida. Como é bom nós aprendermos na cartilha alheia. Como é bom nós aprendermos com aqueles que têm muita experiência de vida. E aqui não é diferente, nós estamos dentro de uma situação crítica da vida de Davi. Um homem experimentado, que foi da pobreza à extrema riqueza, que foi de um simples pastor a um monarca, um homem de muitas experiências. Mas em determinado momento de sua vida, ele para e ele analisa e se assombra com as intervenções que Deus havia feito em sua vida. Quantos de nós, right now, justamente agora, estamos pedindo intervenções do Senhor? Quantos de nós estamos pedindo para que Deus de fato faça alguma coisa na nossa vida, e que se Ele não fizer daqui para outra segunda-feira, tudo vai desabar? Davi está analisando as intervenções de Deus, e ele quer deixar registrado, e ele vai pegar toda essa experiência e transformar em uma canção, e essa canção será levada ao mestre de canto, ao mestre de cerimônia das músicas sacras. Ele pega, e ele, como músico por excelência, solfejando a meio tom, ele vai e chega diante do chefe dos seus músicos e diz: eu tenho uma experiência, e essa experiência com Deus vai fazer parte do culto público quando a congregação estiver reunida. Quando o chefe da música olha, eu imagino os seus olhos marejam e ele fica estupefado. É alguém de importância entregando o manuscrito e dizendo assim: ó, vê se a melodia está boa, vê se a métrica está boa,
dá até para esmerilar o hino, dá até para usar melismas, dá, desde que seja feito para a glória do único e soberano Deus. E o mestre de canto olhando e dizendo: isso aqui não é coisa de quem não anda com Deus. Isso aqui é coisa de quem anda com Deus. Isso aqui é coisa de quem amanhece com Deus, de quem passa o dia com Deus, de quem passa a noite com Deus. Ninguém escreve isso aqui de qualquer forma. Ao homem natural não é dada essas experiências. Somente àqueles que, mesmo tropeçando, vão diante do Senhor, lamentando, mas pedindo uma outra oportunidade. Dizendo: Deus, eu escorreguei, eu vacilei, eu pisei na bola, mas eu preciso da sua intervenção, porque homem nenhum será capaz de estender a sua mão poderosa e tirar-me do poço aonde eu me encontro, mas o Senhor pode. O Senhor pode, o Senhor sabe a dimensão, a profundeza do poço. Aliás, é no fundo do poço onde nascem as fontes das águas. Irmão querido, talvez você esteja dizendo: eu cheguei no fundo do poço, espera só mais um pouquinho que vai brotar água e vai te trazer para cima de volta. Glória ao Senhor. Esperei com paciência no Senhor. O mestre de canto olha: esperei com paciência. E na história do povo de Deus, na história de Israel, paciência é muito presente. É uma história contínua, a saga da redenção, de paciência, de perseverança. A gente vê desde o começo Deus trabalhando e dando tempo para o homem se encontrar, voltar para Ele, buscar a sua presença, até que Deus um dia, em um estado crítico em que o mundo se encontrava, fala para Noé que acabaria com tudo. E ele manda aquele homem fazer o que nós sabemos de cor e salteado. Quanto tempo foi necessário para se fazer uma arca? E quantas injúrias e calúnias e difamações aquele homem passou com a sua família. Mas tudo aquilo foi necessário para que Deus mostrasse o seu poder e a sua autoridade. Mas também mostrar que quando Ele dá ordem a alguém, e esse alguém obedece, esse alguém é honrado por Deus. Tripudiaram até o dia que começou a chover. E depois que começou a chover, nós também sabemos do resultado. Mas imagina se ele não obedecesse, não tivesse paciência para ter alcançado a promessa, para ter visto Deus reorganizando a face da terra. Imagina o que aconteceria, a história seria outra. Mas Deus não muda os seus propósitos. A história toda é uma história de paciência. Antes mesmo de Abraão, nós sabemos de cor e salteado quanto tempo levou para que Deus cumprisse a promessa na vida daquele homem. E por conta de uma promessa cumprida, hoje a gente também pode olhar para o céu como um dia Abraão olhou e nos vermos nas estrelas dos céus, porque a promessa dizia que as famílias nele seriam abençoadas. E hoje em São Luís do Maranhão nós olhamos e nos vemos nessa promessa que nos alcançou. Bendito seja Deus. A ordem biológica tem que ser respeitada. Nada é do dia para a noite ou da noite para o dia. Deus não trabalha fazendo as coisas na coxa. Deus colocou limites em tudo e organizou tudo dentro do seu tempo. E as coisas demandam tempo. E tempo gera experiência. E Davi está aprendendo com o Senhor o valor de um clamor cheio de vida e de reverência. Ele está indo clamando, e clamar não é somente orar, mas é importunar, mesmo quando nós estamos sem forças. Me escute agora. Minha esposa estava com 39 semanas e 3 dias. Na 28ª semana, nós somos informados que a nossa filha teria um problema no coração. Quantas mães eu tenho aqui hoje?
Quantas mães? Vocês vão saber o que eu estou falando. E nós ficamos impressionados com aquilo, pacientemente esperando por algo da parte de Deus. Nós fomos orar e fomos pedir ao Senhor que Deus fizesse alguma coisa. E Deus fez. Muitos exames. Especialistas diziam, não, de fato ela vai ter prolapso da válvula mitral. Vai ter outras coisas, e outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. E a gente poupando a família. Pastor Levi ligava, como é que está o bebê? Está tudo bem. Porque o crente, irmão, ele só pode dizer isso. Vai tudo bem. Vai bem. Vai sim. Passou. Deus operou um milagre. Glória a Deus. Em um dos exames não havia mais nada. Essa é a primeira parte. 39 semanas e 3 dias, trabalho de parto, pastor Coutinho. Ela entra 1h da tarde. E foi parto normal. Na Austrália, muito, muito difícil os médicos levarem para cesariana. Tem que ser normal. E lá vai ela. E eu entrei. E eu não posso ver sangue, que eu desmaio. Eu sou realmente fraco. Mas eu estava do lado. E quanto mais ela gritava, mais vontade de desmaiar eu tinha. 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas da noite nasce a pequena Bianca. 49 centímetros, 3 quilos, pequenininha, em peso. Tiram a bebê para um quarto. E a minha esposa começa a ter uma hemorragia. Uma hemorragia. E eu começo a ficar tonto. E hemorragia. E hemorragia. E tiram ela de lá. E levam para um teatro cirúrgico diferente. E aí a minha esposa, já querendo perder a consciência, os médicos disseram, você vai ter que entrar. Eu disse, eu vou ter que entrar. Se você vai ter que entrar. Em poucos minutos eu estava todo vestido de verde, parecendo um médico, mas coisa nenhuma, era apenas alguém com potencial de desmaio. E eu entro no teatro cirúrgico, temos seis profissionais de saúde, e eles estão lá fazendo alguma coisa. Passou 9 horas, 10 horas, 11 horas, me escute, mamães, 11 horas da noite, e ninguém estancava esse sangue. Colocaram um balão, minha esposa dizendo, estou com muito frio, eu estou perdendo a consciência, estou com muito frio. E os médicos colocam agasalhos quentes e vão dizendo para mim, conversa com ela, não deixa ela perder a consciência, anima. E ela fria, choque hipovolêmico, perdendo muito sangue de verdade. 3 litros de sangue ela perdeu. Para vocês verem a seriedade da coisa. Irmãos, naquele momento, foi esse salmo que veio à minha mente. Eu estava sentado do lado dela. Aí eu comecei. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Comecei. E nada. Anima, desanima, aquela coisa toda. Eu apavorado, e eu não vou mentir para vocês. Davi não mentiu, eu não vou. Chegou o momento, pastor Coutinho. Me escutem, obreiros, por favor. Me escutem. Chegou um momento em que o médico disse, nós vamos ter que tirar ela daqui, desse teatro cirúrgico, e nós vamos levar para o melhor hospital da cidade. Porque a gente não consegue fazer mais nada aqui. Mais nada. Eu tinha sonhado, semanas antes, que a minha esposa caía de uma escada e eu não conseguia pegá-la. E eu lembrei desse sonho e fiquei apavorado. E nessas horas, pastor Cláudio, o senhor que lida com família, sabe muito bem. A gente pensa de tudo. Eu pensei em tudo. Irmãos, eu pensei em tudo. Eu pensei num corpo sendo velado, trazendo de lá para cá a dificuldade. Como é que eu vou falar com meu sogro? Como é que eu vou falar? Eu prometi para ele que eu ia cuidar dela, que eu ia honrá-la, que eu ia protegê-la.
que eu vou fazer? De repente, entra no teatro cirúrgico uma mulher desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, de aparência asiática. Ela entra, ela não fala com ninguém, ela sai empurrando. Por favor, pastor Cláudio, por gentileza, segure bem aqui. Ela entra e ela pega da mão do médico um instrumento e começa a trabalhar. E eles ficam olhando assim, e eu, bom, é alguém. E ela fazendo. E eu ali, eu orei, digo, Senhor, agora eu entendo o que é desfalecer. Se o Senhor não fizer nada, nada vai acontecer. Ela termina, as mãos, as luvas cheias de sangue. Ela olha para mim, ela faz assim. E sai. O médico disse, acabou. Está feito. O sangue estancou. Ela foi transferida. Era 00:00 a 00:00. 00:00, 00:00. Minha esposa foi transferida ainda para outro hospital para receber mais sangue. Até hoje ela faz acompanhamento. 20 dias depois, eu precisei voltar a esse lugar, porque foi lá onde minha filha nasceu. Eu cheguei, eu levei uma cestinha em agradecimento aos médicos pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho que eles tiveram conosco. Eu cheguei na recepção, fui levado ao anexo onde os médicos estavam, e eu perguntei. Eu queria saber quem era aquela mulher. Não há registro, irmão. Não há registro. Aí eu entendi. Quando ela fez isso aqui. Levante a sua mão comigo, por gentileza. Porque o Deus que interveio lá na Austrália Ocidental é o mesmo Deus que em Cristo Jesus está mostrando as suas mãos com sangue. Ainda tem sangue de Jesus por você, meu irmão. Ainda tem sangue de Jesus por você, meu irmão, minha irmã. Ainda tem sangue de Jesus. Foi Jesus me mostrando, como que dizendo, olha as marcas nas minhas mãos, manchadas de sangue. Eu não te deixei sozinho. Muito pelo contrário, eu estou aqui contigo. No hospital, do lado de fora, enquanto a minha esposa estava tendo neném, a minha mãe estava lá, eu a levei para a Austrália, e um casal que são meus braços e minhas pernas, que me ajudam, a família Pinali, estavam com a filha de 15 anos de idade, com os joelhos no chão e com a face no pó, dentro de um hospital australiano, e quem passava diziam, quem são esses loucos? E eles orando e pedindo a Deus, e eles também viram essa mulher entrando, arrumadinha com uma roupinha de flor e com um ramalhete na mão. Ela entra, minha mãe viu, porque foi a única pessoa que passou. E ela deixa o ramalhete e adentra o teatro cirúrgico. Quando ela sai de lá, minha mãe viu, ela não conversou com ninguém. Ela passou de cabeça baixa e foi embora. Deus não é Deus de coisas pela metade. Deus não é Deus de coisas pela metade.
Naquele dia eu vi que o Senhor tirou os meus pés de um problema e me firmou em uma rocha mais alta do que eu. A igreja centenária é uma igreja que clama, mas é uma igreja que recebe a resposta de Deus. Uma igreja centenária como a nossa é uma igreja que intercede e vê a mão de Deus agindo a nosso favor. A igreja centenária é uma igreja de milagres em pleno século 21 e no meio de um país pós-cristão extremamente secularista. É no meio disso que Deus resolveu fazer aquilo que somente Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Naquele dia, eu pude cantar um cântico novo. Eu não sei qual é o cântico que embala a tua vida. Eu não sei quais as canções da sua preferência. Eu só sei uma coisa: que aqueles que esperam no Senhor terminarão cantando. Aqueles que esperam no Senhor terminarão cantando. Dá uma provocada no seu irmão aí e diz: você vai terminar cantando. Você vai terminar cantando. Eu vou te provar isso. Apocalipse, para aqueles que têm Bíblia, Apocalipse no capítulo de número 16. Tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste as coisas, porque derramaram sangue e o sangue dos santos e dos profetas. Tu és o Deus que fez todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Vocês terminarão cantando Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, porque tu és santo e justo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos na terra. E aí nós cantamos: ó Rei das nações, quem não temerá, quem não anunciará teu nome? Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não temerá? Quem não temerá diante das intervenções do Senhor? O dólar é forte, o euro é forte, as moedas, as libras esterlinas são fortes, mas mais forte é o Senhor dos exércitos, que está conosco e intervém quando o seu servo clamar. Robadai cercastomehai castekai. Essa você não vai entender não, irmão. Aleluia. Aonde estão os que dentro da igreja centenária ainda falam em línguas estranhas? Há 11 anos atrás, quando nós nos reunimos aqui, era língua estranha para todo lado, e Deus edificando a igreja, e o Espírito do Senhor não mudou, e a igreja centenária cantará um cântico novo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Eu estou caminhando para terminar. Deus, o Deus da igreja centenária, é um Deus que responde clamor. O Deus da igreja centenária é um Deus que trabalha na nossa paciência. Na nossa paciência. Ele vai trabalhando, ele vai mostrando, ele vai moldando. E no momento certo, checkmate. Ele se apresenta. O Deus da igreja centenária é um Deus que usa o testemunho que Ele nos dá para que outras vidas sejam alcançadas. Muitos verão e temerão
e confiarão no Senhor. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu estava em casa, quando de repente o telefone toca e diz: pastor, eu sou o Lee. Sabe aquele rapaz, aquele surfista? Eu digo: sei, eu lembro muito bem de você. Pois é, eu congreguei com o senhor aí um tempo. Eu sou surfista profissional. E eu quero lhe dizer que eu estou pegando grandes ondas por aí. E o Senhor Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E desde aquele dia que o Senhor me batizou, muita coisa mudou. E eu pude me encontrar com a minha mãe completamente cética. Ela disse: que mudança é essa que aconteceu na sua vida? Ele disse: eu encontrei uma igrejinha pequena lá em Perth, eles são de Melbourne. Eu encontrei uma igreja pequenininha de uns irmãos, tem um pastor lá do Brasil e ele fala, né, algumas coisas, e a mensagem do evangelho pegou o meu coração, mamãe. E aonde eu vou disputar os torneios mundiais, eu tenho que falar essa mensagem, porque essa mensagem é a maior onda que eu já peguei. E ele disse: eu estou lhe ligando porque mamãe aceitou Jesus. Mamãe disse: se Jesus te transformou, que tu era perigoso, então eu tenho que me render a esse Jesus. E eu disse: maravilha, quando foi isso? Ele disse: ontem. Ele disse: tu está me ligando para quê? Ele disse: porque ela disse que quer ser batizada. E eu digo: procura uma igreja, procura um pastor. Ele disse: não, ela vai voar até aí, 5 horas de voo. E ela falou comigo, ela disse: você foi o pastor que batizou meu filho? Eu disse: foi. Ela disse: pois é, pois prepara uma praia, porque eu também estou com vontade de morrer para esse mundo. Ela olha para o filho e vê a transformação. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando ela chega com o marido do lado, e o marido lá desconfiado, mas ela já com o coração derramado. E nós vamos para a praia. E eu chamo os irmãos da igreja, digo: vai ter um batismo. E nós vamos para a maior praia da cidade, a praia de Cotswold, uma praia chique. Muita gente rica vai para lá, que é para eles verem que ainda tem gente sendo batizado. Chegamos, pastor Coutinho, e eu vou falando, calmo e sereno, que Deus transforma, que maravilha. E eu vejo um homem desconfiado, um homem alto, australiano, barbudo, do olho azul, e aquela coisa tal. Quando eu desço a mulher nas águas, lá vem um homem na direção. Ele disse: eu me rendo. Ele sai chorando das águas, porque muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão, quando olham para a sua vida, parte integrante dessa igreja centenária, eles lá fora precisam ver Jesus, Cristo ressuscitado, vivo e operante. Se eles lá fora virem em nós o Cristo que venceu o Calvário, o resultado é pedir para ser batizado e fazer parte da família de Deus. Não tem outra coisa. Mas se o Jesus que você diz representar é anêmico, é apático, é impotente, serão 2 impotentes. Mas se for o Jesus da igreja centenária, cheio de poder e de grande glória, na hora que você abrir a sua boca, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. E o Senhor os tirará de um lago, um lamaçal de lodo, e os colocará sobre a rocha. Você já viu alguém saindo de lodo ou de situação de lamaçal em cima de algo limpo? Vocês já viram? Você coloca e vai sacudindo, vai batendo, e a lama vai saindo. A lama vai saindo, o evangelho vai entrando, 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 e vidas vão sendo transformadas. Não existe esse negócio de que o evangelho não pode ser pregado em todos os lugares, porque senão você confronta determinadas culturas. Irmãos queridos, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu finalizo agora.
Eu conversava com o pastor Patrick Humblestone, um dos maiores evangelistas da Austrália. Já está com quase 70 anos. Um amigo muito querido, que cuidou da minha alma por um longo tempo naquele lugar. E ele é pioneiro em implantação de trabalhos entre os aborígenes, é um outro caso. E ele foi para o deserto de Kimberley, lá onde missionários da Companhia das Missões de David Paulinchu, lembra? Morreu recentemente. David Paulinchu, há 25 anos atrás, mandou uma companhia de missionários para trabalhar com esses aborígenes, mas não fez o trabalho correto, e os aborígenes daquela tribo eram canibais. E aí foi aquele jantar, me desculpem o jeito, foi aquela carnificina, não deu certo, ninguém entrava mais, ninguém se aventurava a fazer missões naquele lugar. Patrick Humblestone, cheio do Espírito Santo, chega naquele lugar, com uma equipe pequena, mas homens cheios do Espírito Santo. E ele fala com o chefe daquela tribo, com mais de 4.000 pessoas, mais de 4.000 aborígenes, vivendo em um deserto causticante, temperaturas de 60 graus, onde eu moro dá 50, 52. Quer ir para a Austrália? 52. A gente falta é morrer, derreter. E ele conversa com o chefe dessa tribo, e eles dizem: nós não queremos ninguém aqui, nós não queremos. Lembra do que aconteceu um tempo atrás? Se vocês entrarem, vão virar comida. Nós não queremos, mas nós queremos falar do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós queremos trazer água viva no meio do deserto, água viva, água pura. E eles disseram: não, nós não queremos. Pedro que volta para Perth. Uma semana depois eles entram em contato: nós vamos abrir uma exceção, que tem muita gente doente aqui. Se essa água for boa, vocês estão liberados para trabalhar entre nós. Pedro que vai, prega o Evangelho. Jesus cura em massa. Em massa. Em massa. O chefe da tribo é o pastor da igreja hoje. Você sabe como é o nome da igreja? The Church of the Living Water. A igreja das águas vivas. A igreja centenária é a igreja que testemunha e que vê povos inteiros sendo transformados. A igreja centenária é a igreja que clama e Deus responde. É a que tira do mundo e limpa. É a que firma os passos pelo discipulado. A igreja centenária é a igreja que põe um novo cântico na nossa boca. A igreja centenária é a igreja que testemunha e vê milagres de Deus acontecendo. Há ainda uma grande intervenção de Deus a ser feita em nosso meio. Eu queria ver se você crê nisso. Levante a sua mão e curve a sua cabeça agora comigo. Eu vou fazer uma oração apenas. Essa não é oração de encerramento. Eu vou estar passando o microfone para o nosso presidente, para o nosso líder. Mas eu tenho uma palavra a deixar para vocês. O mesmo Senhor que entrou no hospital e que me visitou, porque esse é o mês da família, não é isso? Que visitou a mim e a minha esposa. O mesmo Senhor te visitará nessa semana. Este mesmo Senhor te visitará nesta semana. Pastor Isaías, anote isso. Nós vamos ouvir ainda essa semana testemunhos na Rádio FM. Eu estou falando, o meu corpo está em chamas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba uma intervenção divina na sua vida. Igreja centenária, vocês que estão aqui hoje, eu não sou um aventureiro. Eu já tenho um pouco de história.
representando vocês no fim do mundo. Eu já vi a mão de Deus agir. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba uma intervenção de Deus na sua vida. Eu não sei do que se trata, meu irmão e minha irmã, mas receba uma intervenção no seu corpo físico. Receba uma intervenção no seu trabalho. Receba uma intervenção no seu casamento. Receba uma intervenção na educação dos teus filhos. Receba uma intervenção no teu chamado ministerial. Receba uma intervenção na tua vocação. Receba uma intervenção, músicos. Recebam uma intervenção do Espírito Santo de Deus na tua vida. Recebam uma intervenção do Espírito de Jesus Cristo, que nos conhece por inteiro. Recebam uma intervenção. Crentes cheios do Espírito Santo, é a nossa hora, a hora é chegada, é hora de falarmos com Jesus e recebermos dele a sua resposta. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vá adorando ao Senhor, vá adorando. Eu conto a última coisa. Domingo agora eu estava na área 11, eu não preguei, estava na área 11, pastor Levi. Quando eu terminei o culto, eu estava apenas adorando a Deus como nós estamos. E esse apenas é glorioso, recebendo, sendo nutrido. Chegou um irmão para mim e disse: o senhor não me conhece? Eu disse: não conheço. Há 3 anos atrás o senhor esteve aqui e o senhor fez uma oração nessa igreja. E eu estava hospitalizado, eu estava em coma, no Hospital São Domingos. E o senhor orou aqui. Pediram, colocaram um pedido. O senhor foi quem orou. Eu estava de férias na época. E naquela mesma noite, eu saí do coma. No outro dia, eu estava em casa. E eu estou esperando esse tempo todo para lhe dizer o que aconteceu depois daquela noite. E eu disse para ele: não foi a minha oração. Foi o Deus que responde oração. Em nome de Jesus, receba uma intervenção. Que o Senhor visite a sua casa, visite o seu lar, visite a sua empresa, visite a sua escola, a sua faculdade, a universidade, os seus projetos, o seu namoro, o seu casamento, 25 anos, 50 anos de casado, o teu diaconato, o teu pastorado, a tua liderança. Que Deus visite o teu trabalho como cameraman, que Deus te visite, músico, que Deus te visite de forma poderosa. Eu preciso de intercessores poderosos, porque a obra de Deus não é brincadeira. Aonde estão os guerreiros centenários? Adorem a Deus. Eu quero ouvir barulho de glória a Deus e de aleluia. Aleluia, aleluia. A igreja centenária, desde Clímaco Bueno Asa, continua aos pés de Jesus e vai subir aos pés de Jesus Cristo. Nada mudou. Jesus é o mesmo e continua sendo poderoso para intervir por nós. Aleluia.